iniciando aqui mais um Burkcast. É sempre uma satisfação, os assuntos sempre são ótimos, né? E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, um amigo pessoal, Wagner Lima. Satisfação enorme ter você aqui. Ele disse que vai ser coadjuvante, eu espero que não. Vamos ver. Satisfação enorme, André, poder participar com você hoje aqui, nesse momento de reinauguração, digamos assim, né, com um novo ambiente. Já quero aproveitar, convidar todos a nos seguirem aí, tanto nas nossas redes sociais, encaminhe, compartilhe esse conteúdo, é muito importante para nos ajudar. E acesse também o nosso site, que também está de cara nova, burkinstituto.com. Muito bem, pessoal. Para quem já acompanhou os podcasts anteriores, a gente já teve alguns assuntos de pautas assim mais pesadas, vamos assim dizer, né? Já teve sobre aborto, teve sobre música, cultura. E como às vezes cria-se aquela pecha, né, de que conservadorismo é só assunto chato. Hoje não, hoje o assunto é moda, né? Olha aí. Então, para o pessoal entender que ser conservador não tem nada a ver com você ser aquele cara que tá sempre criando picuinha em roda de bar. Não, é qualquer assunto, entendeu? E hoje o assunto é moda, a gente tem a satisfação de receber aqui a Verônica Passos. Olá, todo mundo. Para quem não sabe, ela é uma empreendedora, né? O que já por si só merece méritos nesse país, né? Ser empreendedor não é fácil. E ela trabalha no ramo da moda, aqui mesmo em São José dos Campos. A gente vai estar conversando com ela e, primeiramente, se apresente para o público, para a gente também, e fale um pouco de você. Bom, primeiro, queria agradecer o convite. Eu achei muito legal, porque eu já acompanho o Burk há muitos anos, desde antes da pandemia. Então, para mim é uma honra. Uma hora eu era espectadora e hoje eu tô aqui, né? Então, muito obrigada. Meu nome é Verônica Passos, eu sou formada em design de moda e sou especialista na área de couro, calçados e acessórios. Tá. Eu sou formada em design de moda pela Anhembi Morumbi e também tenho mestrado pela Universidade de São Paulo. Qual foi a tese do seu mestrado? Eu desenvolvi uma pesquisa toda para o setor calçadista, na qual eu misturava um pouco do fazer manual do calçado com a fabricação digital hoje. Okay. Como que o estado da arte do fábrico poderia contribuir com o feito à mão. Tá. Ok. E assim, para quem não sabe, né, o Brasil é um grande exportador de calçados, né? Sim. Tem muita gente que não sabe disso. Sim. Né? No Rio Grande do Sul, você vai lá, você tem lojas... Acho que a Dakota é de lá, não é isso? A Dakota eu não tenho certeza, mas a Arezzo... A Arezzo, a Dakota, acho que a Usaflex é de lá também. Usaflex também. Né? E assim, calçados que não perde nada para importado, calçado de primeira. Com certeza não. Inclusive, nós fabricamos muitos calçados para fora, né? Não só a exportação em si com a nossa marca, mas nós fabricamos também como terceirizados para outras marcas de fora também. E qual é, assim, já que você fez uma pesquisa nessa área, o que torna o nosso calçado durável e valorizado lá fora? É a qualidade do couro, a manufatura, o que é? É um pouco de tudo. Tem a qualidade do couro, tá? Mas também tem o fazer manual, porque... muitas pessoas pensam que o calçado de couro, e eu falo de calçado de couro porque é a minha especialidade, o couro, né? Sim. Não o calçado sintético. Ele serve para uma ocasião, mas ele não é um bem tão durável quanto um produto feito em couro e à mão. Então, assim, você tem o saber manual, fazer manual. E quando você visita as indústrias, seja no Rio Grande do Sul, ou seja no interior de São Paulo, por exemplo, Franca... Jaú também. Birigui, Jaú, exatamente. Você vai ver que as fábricas, na verdade, elas têm uma linha de produção, mas muitas funcionam, assim, em células pequenas ou locais, assim, bem familiares, que produzem parte de um todo. Então, é uma indústria que eu poderia mencionar que ela é muito da transmissão oral. Ela é muito passada de pai para filho até hoje no Brasil. Tá. Você tem alguns lugares de ensino no Brasil e eu acredito que o Senai deva ser um dos mais fortes que passa esse conhecimento, mas que ele está muito afastado já hoje do fazer manualmente. Né? Ele é mais industrial. Entendi. Assim, eu tive a oportunidade de ir para Franca
E lá tem literalmente o calçadão do calçado, né? O típico calçadão que a gente tem aqui na cidade, né, que é uma mistura de lojas variadas, lá é um calçadão enorme, semelhante ao nosso, só que é só loja de calçado e é produtor local, né, ali da região. Então, assim, achei bem legal, bem interessante. Ô, Verônica, mas você hoje trabalha com calçados, é isso? Eu dei uma olhada no seu Instagram, eu vi as bolsas, né? Muito bem feitas, por sinal, parabéns. Obrigada, muito obrigada. A gente tá falando do calçado, você também trabalha ou trabalhou com calçados, é isso? Sim, quando me formei em design de moda, como que começou a história do calçado na minha vida e o couro na minha vida? Eu sempre tive uma aptidão legal, assim, para desenho, né, e materiais. Eu sempre gostei muito de textura. E um dos professores que me deu aula, no fim da graduação, ele tinha uma fábrica de calçados em São Paulo. E ele ali, vendo os meus desenhos e tudo mais, ele falou, Verônica, vem fazer um estágio comigo. E eu fui. Até mesmo porque eu já estava chegando ali no final da graduação. E eu pensei assim, nossa, eu vou sair da faculdade empregada, né? Quem não quer sair já trabalhando na sua área? E então eu comecei lá como estagiária, e ali eu comecei como assistente de estilo dentro do escritório de calçados dele. Porém, ele ficava muito pouco ali porque ele era professor também. Ele era arquiteto, professor e tinha a fábrica de calçados. Então, assim... Teve, num primeiro momento, aquele direcionamento dele para o que eu deveria fazer ali dentro, mas eu fiquei muito tempo sozinha e eu não conhecia nada de couro. Então, eu tive muito tempo ali na fábrica para pegar catálogo, entender de fornecedor, saber quais eram os tipos de couro, e tudo aquilo foi acendendo algo ali dentro de mim, e eu pensei, nossa, essa área é uma área diferente. E é uma área que... Por incrível que pareça, as faculdades de moda não tratam tanto. A faculdade de moda, ela tá mais ligada ao vestuário, ao têxtil, mas não tão aos acessórios. Então, ali foi algo totalmente novo que aconteceu na minha vida logo que eu saí da faculdade. E como eu fui gostando muito dessa área, e depois eu fui efetivada nesse trabalho, eu fui uma das alunas do Senai também. Então, eu falo do Senai porque realmente eu entrei lá para fazer um curso de design de calçados. Era para eu ficar 6 meses ali cursando, acabei ficando 2 anos, porque aí eu cursei design de calçados, depois montagem de calçados, depois modelagem de calçados. E ali eu fui aprendendo de fato a fazer calçados. E pasmem que no Senai que eu aprendi, eu tive a felicidade de aprender com o senhor sapateiro. Então, naquele Senai de São Paulo, ainda não se falava muito da produção industrial ali para esse setor. Então, eu aprendi a fazer manualmente mesmo, a trabalhar com couro e manejar as ferramentas. Esse negócio que você falou aí do sapateiro é legal, porque eu tenho sapato de couro, né, que eu comprei numa loja aqui na cidade, sapato muito bom, extremamente confortável. E aí eu tava um dia saindo com a minha esposa e eu já vinha percebendo, né, que o sapato tava querendo abrir o bico, né? Aí eu tava andando, literalmente andando com ela, entrando no restaurante, o solado descolou. Aí eu, já era, não tenho o que fazer, já tô aqui, vamos disfarçar o máximo que der. E aí eu encontrei um sapateiro, tem um sapateiro muito bom aqui no Jardim das Indústrias, eu esqueci o nome da loja ali. Não sei se você conhece. Na Avenida Ferradura ali, né? Desculpe, na Avenida da Feira. Isso, da feira, ali mesmo, ali. Porta Ferradura. Vale a pena. Ó, pessoal, quem tiver com problema no sapato, leva ali no cara, ele é bom. E o preço dele é justo, entendeu? Não acho nada absurdo. Agora sim, você falou a respeito da sua identificação com a área de moda e a questão do couro. Apesar de eu gostar do assunto, né, da moda em si, eu não sei dizer o que é um bom couro e o que não é. E eu acho que boa parte dos ouvintes aqui também não devem saber. Aí vamos supor, se tem uma moça lá que, eu quero comprar uma jaqueta de couro, assim, vai lá e é enganada, compra um couro barato, pagando uma fortuna. Sim. Né? Então, assim, dê dicas pra gente. Como é que a gente identifica um couro de primeira? Tá, então vamos lá. Geralmente, quando é barato, você já tem que desconfiar, porque a chance de ser um produto sintético, e na verdade, poucas pessoas sabem, mas no Brasil existe uma lei que proíbe o termo couro sintético, isso não existe. Tá?
que é vender gato por lebre de Embora verdade. seja amplamente utilizado. Exatamente. Eu já ouvi isso muito. Eu também. Que seria uma das minhas perguntas. Aliás, já vamos falar sobre Sim. isso. Mas, na verdade, no Brasil tem uma lei e é proibido por lei mencionar couro sintético. Ou você vende couro ou você vende sintético. Tá. É a bola quadrada do Kiko, gente, isso? É, mais ou menos isso. O que existe hoje são muitos materiais sintéticos que realmente imitam a superfície, tá? Do couro. Mas o tempo de vida do material sintético, a durabilidade dele vai ser 1 ano, 2 anos no máximo, quando muito bem cuidado. Isso. Porque ele nada mais é do que uma parte têxtil, uma rede que você tem ali, uma espuma, e aí uma prensa, né? Com um determinado material que vai imitar ali a superfície do couro. E aí existem diversos tipos de couro, mas um dos mais imitados seria o flotter, que ele tem uns granos na superfície, né? Como se fosse pequenas célulazinhas, assim. Mas né, ele é do sensível couro. ao tato? Poros mesmo do... Não, você consegue... Quando você passar a mão, talvez você não sinta tanta diferença, mas você vai sentir a diferença no cheiro. Ah, Então, tá. o cheiro é uma das primeiras coisas que você tem que observar quando você vai comprar algo proveniente do couro, né? Geralmente Entendi. o cheiro ele vai ser mais orgânico, Ok. enquanto o sintético vai ter um cheiro de plástico. Não, muito mais cheiroso. O couro tem uma beleza, um toque Sim, diferenciado. Olha sim. só, eu fui vendedor de calçados por 2 anos. Tá. Aliás, eu comecei a minha vida profissional bem jovenzinho, formalmente com 13, mas desde os 9 já ajudava meus pais. Sim. E com 17 foi meu primeiro emprego registrado, estoquista de calçados numa loja aqui em São José dos Que Campos. legal. E aí fiquei um tempo estoquista, virei vendedor de calçados, e aí amava ver os calçados de couro ali. Aí bati o olho, né? Hoje eu olho, eu sei se é o sintético ou não, mas no começo eu olhava Sim. a lateralzinha, assim, né? Que não dá pra enganar. Sim. Né? Eu olhava a lateralzinha, mas isso aqui não é couro de jeito nenhum. Aí o Sim. cheiro, a experiência é outra, né? Geralmente mais ressecado. Agora, o que me deixa pasmo são os carros com suposto banco de couro ou o Exatamente. famigerado couro sintético. Gente, quem começou com essa palhaçada foi a BMW. Agora parece-me que acabou o banco de couro nos carros. Então eu vou contar uma coisa pra vocês Que que loucura. talvez vocês... O que está acontecendo com esse mundo pós-moderno? Eu vou contar uma coisa pra vocês também que talvez vocês se assustem. Eu fui Ainda convidada bem que eu já tô uma vez... sentada, então não... Eu fui convidada uma vez para visitar os jatos executivos da Embraer. Porque na época assim, ainda hoje eu desenvolvo um trabalho que é chamado de entalhe em couro. E a gente sabe que os aviões da Embraer são bem explotados ali, né? Sim, Para sim. Emirados Árabes e tudo mais. Então eles valorizam muito o trabalho de entalhe em couro. E me procuraram, né? Para conhecer um pouco mais do trabalho e quem sabe ter uma parceria para que eu desenvolvesse alguma coisa ou outra ali personalizada nesses aviões. Ok. E quando eu cheguei lá, me apresentaram ali e falaram que só as poltronas eram feitas de couro, mas todo o acabamento do interior do avião era tudo sintético. O custo vai ser bem Não. mais barato. Né? Não, começou nos carros, porque eu fui vendedor de carros também, de veículos 0 km. Aí foi a minha experiência com couro. Começou que era só o assento de couro, as laterais não mais, porque desgasta menos, né? Eu falei, bom, até aí tudo bem, tem um pouco da inteligência, o couro é mais resistente. Agora não. Só que você entra no carro, tem aquele cheiro de plástico, Exato. né? Não tem mais aquele cheirinho. Tem coisa melhor que você entrar no carro, ar-condicionado ligado, aquele cheirinho de couro. Né? Não tem mais, isso acabou. Sim. É uma loucura, o mundo tá de Sim. ponta cabeça, gente. Daqui a pouco eu vou fazer o próximo comentário polêmico, eu quero a sua opinião. Mas é isso mesmo. Você, em geral, é muito enganado. Por exemplo, até em lojas de calçado, hoje, o cabedal é a parte de cima, talvez você saiba. O cabedal é o que a gente chama da parte de cima do calçado. Então, tudo que está em cima faz parte do cabedal. Certo. O cabedal, em geral, ele é feito de couro. Mas por dentro, o forro é sintético. Então, uma das coisas que as clientes reclamam muito hoje em dia quando compram O calçados mau cheiro, por é exemplo. que... Não tanto o mau cheiro, mas assim, o pé, ele sua. Sua. Isso. Mesmo que você esteja dentro o seu pé esteja dentro de uma sandália, ele sua. Sua. Então, aquele atrito ali do andar faz com que craquele inteira aquela parte interna do calçado. Então, por fora ele continua bom, mas por dentro você acaba até se desfazendo do calçado, porque não tem mais como usar. Que coisa. Ah, não tem nada melhor do que um calçado de couro, com aquela palmilha de couro. Não, então, esse que eu levei ali pra o rapazinho consertar é por isso.
Foi até hoje o sapato mais confortável que eu já comprei, meu. Impressionante o nível do conforto. Agora... E assim, tem um detalhe também, né? Conforme você vai utilizando, né? O couro, ele vai criar aquela... Como é que eu vou dizer? Uma espécie de marca de vício, né? Do sapato. Sim. Por conta ele se conforma com ele vai o se seu formar, uso, vai se conformar de acordo com o seu uso. Só que assim, o bom couro, mesmo você usando ali, ele não fura. Sim. Ele não fura, rachar. O sintético racha. Sim. Você vê que ele racha. Né? Só que na hora de você comprar o sapato, dependendo da situação, você compra o sapato sintético pagando o preço do... Exatamente. do esse couro. é o Você problema. muitas vezes paga o nome da marca, né? Que você está Agora, Verônica, o que está acontecendo na sua opinião? Isso é uma mera exploração estratégica do ponto de vista comercial? Você oferecer um produto com valor agregado, aparentemente de couro, mas com custo menor, então tem um objetivo financeiro, estratégico comercial por trás, ou é uma espécie de pagamento de pedágio para um movimento que vem acontecendo? Porque eu já ouvi falar que o couro ecológico, ele couro ecológico, não isso. Pode. O couro sintético é ecologicamente correto, como se fosse assim, olha, a gente não mata animais não, tá? Isso aqui é só de sintético. O que está por trás disso? Existe um pouco dessa onda meio 2030 aí da vida? Essa é uma pergunta bem polêmica, na verdade. Às vezes eu evito entrar nela no meu próprio Instagram, porque ali o Instagram é público, pessoas vêm criticar por todas as coisas. Então, assim, é até errado falar couro ecológico, né? Couro ecológico hoje no mercado nada mais é do que um sintético. Tá. Mas o couro, o material couro orgânico proveniente da pele animal, ele é ecológico por si só. Sim. Na verdade. Quando a gente vê esse mercado, na verdade, existe por trás do veganismo, dessa filosofia, uma certa imposição ali para que não se compre couro, mas se compre produto sintético, que na verdade vai causar dentro aí do ciclo uma compra atrás da outra. Não vai parar esse ciclo, porque não tem durabilidade. Não dura. E o descarte é pior. Isso. Certo? Exato. O couro, quando você adquire um produto de couro 100% couro, por mais que ele dure, e o que eu falo durar em usar, mas a hora que você descartar ele é orgânico. Exato. Entendeu? Ele vai se integrar. O tempo que levar, mas ele vai se integrar novamente. Tá. Será que esses veganos que cobram esse pedágio das empresas não se sentem entristecidos ou culpados por usarem o plástico que vem do petróleo, que explorou o cobre do fóssil? Tadinho do animalzinho que morreu para que o petróleo viesse. Não, mas não é assim. Eu já trabalhei em curtume também. Já trabalhei na indústria de moda, de vestuário. É curtume? Curtume é o local onde curte o couro. Ok. Tá? Onde se processa o couro que eu vou comprar para confeccionar. Ok. Tá? Então, o que acontece hoje no curtume? Você tem que ter um registro do IBAMA. Geralmente tem registro do IBAMA o abatedouro, a pessoa que compra o couro para curtir, certo. a pessoa que vai comprar esse couro para transformá-lo num objeto, né? Em bem semidurável, e a pessoa que vai vender aquilo ali também tem que ter o registro do IBAMA. Entendi. Então, assim, nada é feito por baixo dos panos. Se é feito, aí tá fora realmente da indústria, cabe ali uma aplicação, uma multa, né, para a atividade dessa pessoa. Mas, assim, mesmo trabalhando em curtume, o que acontecia? Eu lembro, foi um curtume em Santo André. Certo. E trabalhava com pele exótica. Tá. Então, eu lembro que bem nos primeiros dias, quando eu cheguei, eles tinham acabado de receber pele de jacaré. Agora eu não me lembro se era jacaré ou crocodilo. Mas o que aconteceu? Tava tendo uma desproporção ali no ambiente que aqueles jacarés viviam. Não lembro a procedência, não lembro a localidade que tinha, mas aquilo estava influenciando muito a fauna local. Okay. E aí, regularmente, eles realmente abatem para que aquilo retorne ao ciclo normal e enviam essas peles para o curtume. Então, assim, é tudo feito Você tem um de aproveitamento maneira completo, legalizada. né, Sim.
E você falou, eu ia perguntar, se tocou no assunto, só para não perder o gancho. Qual é a diferença do couro de jacaré para o couro da vaca, por exemplo? O jacaré ele já é considerado uma pele exótica, né? Você não tem na mesma quantidade que você tem o gado. Mas a durabilidade é semelhante? Porque assim, um é réptil, né? E o outro... Sim. Em termos de durabilidade, como que eu vou explicar? Talvez os dois são bem duráveis, mas vamos combinar que o jacaré você vai usar bem menos do que a vaca. Por quê? Digo assim, talvez o jacaré você use mais em ocasiões especiais, porque é uma pele muito nobre pela sua raridade. E porque quando você trabalha com couro de vaca, a pele, né, pelo tamanho do animal, a pele você aproveita muito mais. Sim, ok. Então, consequentemente, o valor do produto ele vai ser mais em conta. Tá. Você tem uma área ali de mais ou menos 4 ou 5 metros quadrados, talvez 6, dependendo do tamanho do animal. O jacaré não. O jacaré, além de você ter uma metragem menor de pele quando você mata, você tem o corte dele que está restrito somente a uma parte do corpo. Então, quando você vai trabalhar um objeto, vamos supor Não é todo jacaré que é aproveitável. Exatamente. Tá. E principalmente quando você trabalha com calçado. Calçado tem que haver uma simetria, certo? Sim, sim. Então, você vai ter que fazer recortes naquela pele que coincidam com aquele produto, que torna muito mais difícil o fábrico de determinados produtos. Diferente, né? Interessante. A mesma coisa acontece com cobra ou piton. A mesma coisa. Entendi. Por isso que cobra, piton é muito mais caro. E nas suas bolsas, você faz bolsa com couro de jacaré ou não? Não, eu só Não? utilizo couro de vaca. Na Isso verdade, por opção ou... Não, por opção mesmo. Por opção? Por Porque eu sou uma pequena empreendedora. As peles, elas têm um investimento alto. A própria pele de vaca, dependendo do curtume que você compra, e eu tenho que pensar estrategicamente que eu pago um preço maior para ter um aproveitamento melhor dessa minha pele. Certo. Se eu estivesse começando hoje, com certeza eu compraria, vamos supor, retalhos de couro, né, coisas para eu começar o meu trabalho. Mas como eu já tenho uma certa expertise ali na área, eu sei que quanto o valor maior que eu pagar, eu vou ter uma pele melhor e eu vou ter mais aproveitamento, ou seja, eu vou ter mais produto. Há quanto tempo trabalhando nesse segmento, Verônica? Com o couro especificamente para as com bolsas? couro- Conta a sua história pra gente a respeito... Pegando o gancho da pergunta dele, Tá. o que te fez querer montar uma Querer empresa, investir. investir? Porque ser empreendedor é ser masoquista, de um modo geral, aqui nesse país. É todo mundo contra você. Entendeu? Certo. Então, eu comentei aqui que eu tinha feito o curso no Senai, né? Certo. Nesse mesmo período, eu entrei no mestrado na Universidade de São Paulo, em têxtil e moda. E fiz toda a minha dissertação ali com base nesse mercado calçadista. Por isso que eu acabei conhecendo muito também do mercado calçadista, porque eu visitei esses clusters, né? Tá. Eu fiz visitas em loco ali nas fábricas e tudo mais. Então, entrevistei muitas pessoas. Quando eu estava fazendo ali o meu mestrado, eu tive bolsa, eu tive CAPES, então era dedicação integral, eu não podia mais estar na fábrica de calçados que eu estava. E ali eu tinha 22 anos fazendo mestrado já. E com uma experiência de mercado boa, porque eu não comecei no calçado, mas eu já trabalhava desde o primeiro ano da graduação também, com 17 anos, e aí eu já trabalhava com vendas em shopping, eu fui trabalhar como produtora em desfile de moda, eu fui trabalhar com confecção no Bom Retiro, que é um dos lugares ali que você tem uma confecção têxtil muito grande. Sim. Né? Então, eu já tinha uma experiência boa e com 22, 23 anos eu fui fazer mestrado. Então, quando finalizei meu mestrado, eu acabei me vendo muito nova, com uma experiência muito boa e comecei a querer voltar para o mercado de trabalho ali. Eu queria voltar para trabalhar em alguma empresa de calçados. E aí foi o primeiro choque que eu tive. As empresas não queriam me aceitar. Por quê? Porque eu tinha um currículo muito bom e eles jamais iam pagar, Ah, tá. Okay. entendeu? Uhum. Proporcional ao seu Exatamente. A conhecimento. qualificação, né? Exatamente. E aí começou um grande dilema. Eu era muito novinha e aquilo foi me deixando muito triste,
porque eu tinha feito um networking bem legal naquela época, conhecendo as empresas, enviando currículos. As pessoas me conheciam porque eu fui até as fábricas e tudo mais, mas eu não conseguia trabalho. Não conseguia voltar para esse estágio, né, antes do mestrado. Para algumas pessoas aquilo soava acadêmico demais, para outros lugares soava, você tem muita experiência, muito nova. Então, assim, foi muito difícil esse período da minha vida. Eu tive depressão, fiquei mais ou menos 1 ano, assim, com uma depressão. Eu fiz tratamento e foi por conta de não ter a mão de obra absorvida mesmo. Uhum. E naquele período, os meus pais, eles foram grandes incentivadores, porque eles confiavam naquilo que eu fazia, né? Na universidade, assim, no tempo que eu fiz a faculdade de moda, eu tive um destaque legal ali entre os professores, tanto que os estágios e os trabalhos que eu consegui foi por indicação deles mesmos, né? Eles não iam indicar qualquer aluno, eles queriam indicar algo que era mais assertivo, né? Então, meus pais acreditavam muito naquilo que eu fazia. E eles começaram a falar, por que você não começa? Vai atrás, começa a fazer, você já fez o Senai, você tem experiência, você sabe fazer, você tem talento com as mãos, então comece a fazer. E você desenhava, né? Como você falou. Sim, eu desenhava. Então, como que a Passos começou? Eu lembro muitas vezes de ir ao Brás com a minha mãe. Tá. Naquela época, eu não tinha condições financeiras para investir no meu próprio negócio. Você morava em São José dos Campos já? Eu voltei para cá em 2014. Tá. E aí, e aconteceram 2 coisas, eu vou explicar. 2 coisas bem legais nesse período. Eu ia a São Paulo e, naquele momento, meus pais investiam em mim. Sim. Não, vamos comprar couro, vamos comprar isso, você vai fazendo, você vai... a minha primeira máquina de costura foi meu pai que adquiriu, ele me deu de presente a máquina, uma máquina industrial. Então, e eu ia fazendo os testes ali. Até que uma amiga minha, que foi uma amiga ainda do ginásio, ela falou, vai ter uma feira de artesanato em São José, eu acho que você devia participar e começar a mostrar as coisas que você está fazendo. E aí eu fui nessa feira e ali começou. As pessoas começaram a olhar, começaram a gostar daquilo que eu estava fazendo. Eu comecei a vender ali, aqui. Eu lembro que a primeira feira que eu fiz eu vendi R$800 e eu fiquei super feliz com aquilo. E aí eu fiquei mais uns 2, 3 anos fazendo feira. Ao mesmo tempo, eu trabalhei para um shopping local aqui de São José. Não sei se eu posso mencionar o nome. Pode, depois a gente vai colocar o Pix aqui, eles fazem o depósito. Ao mesmo tempo, naquele período, eu recebi um convite do Vale Sul Shopping. Vale Sul. Ali havia uma pessoa que sabia que eu trabalhava com calçados, que eu era especialista em calçados e tudo mais. E essa pessoa, ela prestava consultoria para o shopping. E aí ela conversou comigo e falou, Verônica, a gente tem figurino para fazer de Natal. Você não quer desenvolver bota do Papai Noel? Eu falei, sim. E eu nunca tinha desenvolvido nada assim antes para figurino, nem nada. Minha resposta foi sim. Eu precisava trabalhar, eu queria continuar. De certa forma, não seria um calçado comercial, mas eu ia estar inserida ali na indústria, ia estar com experiência. E contato também, né? Exatamente. Falei, não, eu faço sim. E aí, na época eu fazia as feiras e eu confeccionava botas e cintos de Natal para o Vale Sul. Tá. E os natais do Vale Sul sempre foram natais muito grandes, muito robustos, com muitas pessoas. Quando se fala de Natal, não é só o Papai Noel, mas tem uma equipe muito grande por trás, principalmente as pessoas que ajudam, né, ali no evento. Uhum. E aí começou o primeiro ano, fiz o primeiro ano, eu fiz o segundo ano, contribuí com mais alguma coisa. Quando chegou o terceiro e o quarto ano, eles... Verônica, a gente quer que você assine o figurino inteiro do Natal, inclusive as roupas. E aí foi um ano muito, muito bacana, que eu me vi trabalhando ali com o figurino, né? Desenhando algo totalmente também que eu não havia visto na universidade, mas que eu tinha capacidade para desenvolver. Foram, assim, anos muito legais. Desafio, né? Desafio, né? Liderar muitas pessoas ali também. E... Na verdade, essa questão do Vale Sul foi o que impulsionou, na verdade, a minha empresa. Por quê? Por conta de nota fiscal e tudo mais, antes eu estava numa condição ali fazendo feiras.
Então, era muito informal. Eu pagava ali a administração da feira, eu participava, eu recebia, mas eu ainda não tinha a minha empresa aberta. Então, foi mais ou menos em 2015, 2016, que eles falaram, olha, Verônica, agora é um valor muito alto. A gente precisa dessa nota fiscal e a gente não tem mais como te dar nota fiscal de autônoma, porque a gente vai ter que pagar muito alto por isso. Então, você precisaria pelo menos abrir uma MEI. E aí eu fui atrás e foi assim que a Passos realmente surgiu. Em 2016, 2017 mudou a direção do shopping, né? Então, eu não desenvolvi mais os figurinos para eles naquele determinado momento. Mas, assim, aquilo me deu muita experiência para continuar na minha empresa. Certo. E aí foi quando eu continuei. Eu trabalhava com um sapateiro que ficava em Ferraz de Vasconcelos. E aí eu também fazia calçados para a feira a qual eu participava. Só que acabou ficando muito elevado esse custo. E aqui na cidade, de fato, você encontra sapateiros de conceito, como você mesmo mencionou ali, aqui do Jardim das Indústrias. Mas sapateiros que fazem, é difícil você encontrar. Eu imagino. Né? É um trabalho... Igual alfaiate. Alfaiate, hoje em dia, você... É difícil. É e difícil se você achar. encontra, é muito caro. Né? É um valor muito alto. Então, foi quando eu comecei a ver, falei, não, eu sei mexer com couro, eu sei trabalhar com isso, eu tenho já algumas máquinas, eu vou tentar fazer outro tipo de produto. Por quê? Outro problema que tem com calçado, para quem é pequeno, você tem uma grade muito grande de tamanhos. Diferente da roupa, que em geral é PMG, o calçado da mulher vai do 34, às vezes 33, até o 39 e o 40. Então, é uma grade imensa, você nunca sabe, de fato, quem vai comprar qual calçado, qual tamanho. Você lida diz com a tiragem, né? A tiragem é Para muito cada difícil. modelo precisa ter uma grade completa, né? Exatamente. Sim. Você que trabalhou com calçado sabe disso. Então, assim, se você é um pequeno empresário, como eu sou, você acaba investindo e você muitas vezes não vê a saída daquilo, aquele calçado fica parado, entendeu? Quando você é uma empresa grande como a Arezzo, você abre um imenso outlet, joga ali e você vai vender nem que for ao preço de custo, né? Ali para não ficar com o estoque parado. Mas foi quando eu falei, não, eu acho que vai ser melhor eu migrar para outras coisas, né? Para não ter esse dinheiro parado. Então, eu comecei a desenvolver algumas bolsas. Certo. Comecei ali, pequena, fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, com os conhecimentos que eu já tinha. E sempre online, Verônica? Sempre online. Não com loja física. Feiras, teve a feira, mas eu nunca tive loja física. Tá bom. Nunca tive. Eram as feiras, depois a plataforma online. Isso. E isso aí... para fugir do governo ou... A questão de venda online? Não, você fez assim... Você sempre online e nunca teve loja física para poder fugir de governo, de alvará, desse monte de burocracia? Não, por não ter nesse primeiro momento um investimento tão grande. Tá, entendi. Porque assim, fixo ali, né? porque se a gente para pensar, São José é uma cidade que para você ter um aluguel hoje, você tem que ter um retorno muito grande. Certeza. Sem entendeu? dúvida. E ainda sendo MEI, eu sou MEI ainda, ainda eu não atingi aquilo que eu gostaria. Tá. Então, não teria como eu pagar um aluguel de R$8.000 para estar num ponto bom, ou dentro de uma loja de shopping, ou, entendi. Entendeu? Tá. Ou num bairro classe alta da cidade. Então, assim, foi o que a gente estava até conversando um pouco antes, né? Sim. Muitas das clientes que chegam são clientes por indicação mesmo, boca a boca. Eu nunca impulsionei nada no Instagram. Muita gente já falou para mim, não, mas você devia impulsionar. Mas sou eu sozinha que fabrico. Se eu impulsionar também muito... Tem uma demanda muito alta, não consegue atender. Exatamente. Né? Então, são pouquíssimos produtos que eu tenho a pronta entrega. O restante é tudo feito sob medida, é feito à mão, por encomenda. E eu acho que isso gera uma exclusividade muito legal. O cliente que busca exclusividade, de fato... Entendeu? Você sabe que aquela bolsa lá ninguém vai ter. Sim, a tiragem, ela é... Tem bolsas que eu já criei que eu sei quem comprou. Comprou uma pessoa no Pará, comprou uma pessoa no Rio Grande do Sul. A chance dessas pessoas se verem é mínima, então é muito exclusivo.
Mas continua, você disse que então começou a desenhar umas pequenas bolsas para... Isso, comecei a desenhar algumas pequenas bolsas e com uma técnica que, na verdade, em 2015 eu aprendi nos Estados Unidos, que se chama entalhe em couro. É uma técnica que existe no Brasil, ela é muito comum para sela de cavalos, né? Mas aqui no Brasil tem algumas pessoas que aplicam em bolsas, mas ela é muito mais comum mesmo para selas. Então, eu voltei dos Estados Unidos com essa técnica. Lá, eu aprendi com um artesão mesmo, como se fazia. Eu fui até a casa desse artesão, ele me ensinou. E comprei algumas ferramentas e trouxe para o Brasil. E comecei a desenvolver as bolsas com esses desenhos. Okay. E foi o que começou a chamar a atenção. É, diferente. Era muito diferente. Sim. E, com o passar do tempo, eu falei, eu gosto disso, mas eu quero cobrar mais pelo produto, porque ele vale mais. Mas quando ninguém te conhece, é difícil você cobrar. E aí eu falei, não, eu vou investir um pouco mais. E aí eu comecei a pesquisar como se produzia uma bolsa de luxo de verdade. Né? E fui atrás de alguns artesãos para aprender sobre acabamento. Não era nem o fazer, mas sobre acabamento. Como que eu chegava naquela qualidade de produto. E eu fui para a Inglaterra, fiz um curso também, one-on-one, com um professor, um mestre instrutor na Inglaterra, maravilhoso, assim, foi... eu gosto da questão da escola de artes e ofícios, né? Porque você realmente tem aquela dedicação do mestre e o aprendiz, né? Sim, você acaba aprendendo muito além, né, do que meramente o produto ali que você veio aprender. Você acaba realmente trazendo a parte de filosofia de vida mesmo, né? Nesse aprendizado, Legal. Que é totalmente diferente. Então, fiz o curso com ele. Uma guilda, né? Uma guilda, isso, as guildas. Então, eu voltei para o Brasil com esse conhecimento. Depois, tive a possibilidade de ir para a Itália também. Aprendi um pouquinho dos italianos, um pouquinho de modelagem. E foram cursos, assim, pequenos, sabe? Não fiquei um mês, foi dias ali, né? Aprendendo ali nesses cursos. E eu acho que esse é um diferencial grande. Porque, assim, como eu sou designer, a gente tem que ser muito objetivo. Eu sou uma pessoa muito objetiva. Então, assim... eu vejo algumas coisas na internet, e naquela época eu falava assim, eu quero aprender isso. Então, quando eu fui nesses cursos, eu mandava e-mail, eu conversava com os professores e mandava foto daquilo que eu queria de fato aprender. Eu quero isso, eu quero saber isso, como que eu faço isso, esse tipo de acabamento, esse tipo de dobra. Então, eu fui sempre muito focada. Nesses cursos, eu não fiz uma bolsa inteira. Eu fui aprendendo detalhes, pequenos detalhes. Você fez o... Porque a pessoa que realmente tem a criatividade, é um detalhe ali, daquele detalhe ela sabe o que fazer com aquilo. Sim. Então, praticamente foi assim que eu comecei ali na Passo. E aí eu voltei, e aí eu comecei a desenvolver produtos com um padrão muito melhor. Muito melhor. Unindo a parte de entalhe, que é algo um pouco rústico, mas também com esses acabamentos extremamente finos. A Itália sabe muito bem trabalhar com couro, a Inglaterra também sabe muito bem trabalhar com couro. E aí eu fui misturando o que eu tinha aprendido no Brasil, o que eu tinha aprendido com esse mestre sapateiro no Senai, com o que eu aprendi na Inglaterra, com o que eu aprendi na Itália, e assim foi. Bacana. Até chegar nas bolsas. Bacana. E hoje o seu mercado aqui na cidade é um mercado bom? Eu digo assim, em virtude do tamanho da cidade. Sim. Eu vou dizer que começou a melhorar aqui na cidade de 2 anos pra cá. Tá. Mas eu era mais conhecida fora de São José. Isso que eu ia mencionar. Por ser online, né? Via Instagram, Sim. o alcance pode ser a nível Brasil, Exatamente. né? Pelo menos, né? Exatamente. Eu perdi um pouco o controle, mas eu acredito que eu já vendi para todas as regiões ou todos os estados do Brasil. Legal. Entendeu? Talvez só não o Acre. Mas assim, de verdade, e eu tenho seguidores. Você vende só pro Brasil, por enquanto, né? Não, já vendi pra fora. Então pode vender pro Acre também. Não, mas eu tenho seguidores. Eu tenho seguidores do Brasil todo, né? Porque seguidor, muitas vezes, não é o consumidor. Ele segue porque ele admira aquilo que você faz, sim, né? Sim. Mas, assim, tem pessoas do Acre que me seguem, sim. Eu mantenho contato com muitos artesãos ao redor do Brasil também. Eu acho muito legal ter esse contato.
Você chegou a fazer aquela triagem para ver aonde é o seu maior mercado ou não? Olha, essa triagem assim, não. Eu acho que fica mais aqui pro Sudeste. Eu diria que o Sudeste vende mais, tá mais próximo. Acho que esse é o maior alcance. É normal, né? O consumo é maior nessa região do país mesmo. Mas, assim, como eu havia mencionado, né? Tem clientes que às vezes entram em contato pelo WhatsApp, às vezes nem são seguidoras, ouviram falar, ou as pessoas muitas vezes têm alguma conta, não é uma conta fake, mas uma conta fantasma, não sei se você sabe. É um número, não tem foto, não tem nada, e de repente aquele cliente aparece e fala assim, eu gostaria de comprar. Compra, e você não sabe quem é, você não sabe, você sabe o endereço ali, né? Que você vai enviar o produto, mas muitas vezes são clientes sigilosos, assim, você não teve contato nenhum, ou não tem um relacionamento. E como empreendedora, qual é o seu maior desafio? Eu acho que o maior desafio é hoje, com o que eu faço manualmente, gerar no cliente essa confiança de que eu vou fazer, eu vou cumprir com qualidade, com excelência e entregar dentro do prazo, por conta do trabalho manual. Entendi. Para mim, na minha área, seria isso. Ô, Verônica, então, desculpe, André, te cortar, mas então é uma modalidade que não dá para escalar, né? Depende sempre de você, então está sempre limitada a essa sua capacidade produtiva. Sim. Existe a possibilidade de escalar, ou seja, você fazer contratação, ensinar outras pessoas a fazerem para que você gerencie isso ou não? Isso é impossível, é muito centrado em você mesmo. Eu já pensei nisso, até mesmo porque eu gostaria de continuar trabalhando com isso, né? Então, eu teria uma hora ou outra que ensinar mais pessoas, de fato, mas assim, eu ensinaria, eu tenho que ver a aptidão também da pessoa. O Adam Smith, a divisão de trabalho. E aí vai multiplicando. Sim. A aptidão da pessoa para que eu tenha sempre uma supervisão ali, né, sobre o produto. Mas eu não me vejo sem encostar as mãos no produto, entende? Na verdade, para quem não sabe, tem muitos ateliês hoje no mundo que trabalham dessa maneira. Tem um artesão que para mim, assim, eu não conheço pessoalmente, né? Mas eu acho que ele foi um dos que atingiu um nível de excelência nessa arte de fazer bolsas, tá? Uhum. O nome dele é Peter Nitz, ele mora na Suíça, em Zurique, lá é o ateliê dele. Eu uma vez entrei em contato para fazer um curso com ele, teria que vender meu carro só para pagar as aulas, sem estadia. Mas assim, ele começou também com o ateliê, se eu não me engano, ele foi ali um artesão da Hermès, né? E dali ele migrou para a Suíça e começou a fazer o trabalho dele, né? Então, ele realmente faz tudo com muita qualidade e hoje ele trabalha com a marca própria dele. Uhum. E ele tem alguns ajudantes ali na produção. Mas é tudo muito exclusivo, muito luxuoso. E assim, entrando já nessa questão do luxo, né? Do acabamento. Sim. O valor do produto em si, né? Vou fazer uma pergunta aqui até um tanto constrangedora. Se você tivesse que equiparar o seu produto a uma dessas grandes marcas, tipo Vitor Hugo, Michael Kors, tal, qual seria um equivalente da qualidade do seu produto? Você julgando. Não, sim, eu julgando, eu vou comparar coisas iguais com coisas iguais. Então, assim, eu não compararia Vitor Hugo, não compararia Michael Kors com o trabalho que eu desenvolvo, porque, primeiro, Vitor Hugo e Michael Kors não são marcas exclusivas, de fato. A Vitor Hugo você tem em diversos shoppings, classe C, classe B. É uma produção em grande escala também já, não é? É uma produção em grande escala. Já. Então, assim, é bem diferente. Talvez a tiragem não seja tão alta, tá? Mas você tem muitas pessoas ali que adquirem, não é tão exclusivo. Michael Kors também. Eu compararia meu produto com outros artesãos de fato ao redor do mundo que eu conheço, né? Tá. Não compararia ao Peter Nitz, porque eu realmente acho que ele chegou no estado da arte, assim, com uma excelência, e também porque
ele trabalhou talvez numa das marcas mais requisitadas no mercado do couro, que é a Hermès. Então, assim, uma pessoa hoje que vai comprar uma Hermès, ela tem fila de espera para comprar. Okay. É algo muito exclusivo, sim, e o sim, valor sim. De mercado é absurdo. Tanto que hoje você fala sobre bolsas de segunda mão, até isso se comercializa, porque virou um investimento gigantesco comprar algo de marcas como a Hermès. Então, mas eu tô falando da experiência que esse homem adquiriu trabalhando como artesão de uma empresa dessa. Okay. Né? Eu nunca trabalhei numa empresa dessa, então eu não tenho essa expertise que esse artesão tem. Okay. Mas eu diria que eu busco ser, né? Eu aspiro a ser uma pessoa como ele. Legal, a meta é longa, entendeu? Bacana, isso é bom. Porque se você parar para pensar, o fazer manual, né? Quando você realmente lida com as guildas e tudo mais, antigamente o artesão, ele fazia o produto do início ao fim. E aí você vai tendo, com o passar da indústria, né, a industrialização, você acaba seccionando ali, né, o trabalho, e cada um vai se tornando especialista numa determinada célula de trabalho, Sim, né? tá, ok. Então, hoje, trabalhar também do início ao fim é um desafio muito grande. Tá. É um desafio muito grande. Entendi. E ainda nessa linha, né, achei legal essa expressão que você usou do artesão suíço, né, atingir o estado da arte. Essa expressão diz muito. Sim, né? sim. Existe aquela questão da identificação do produto, né? Vou contar uma situação bem interessante que aconteceu comigo. A minha esposa, por exemplo, meus filhos eram pequenos ainda, e aí um dia saímos só eu e ela, e tinha levado ela naquele outlet ali na Rodovia dos Bandeirantes, eu esqueci o nome agora, do lado do Hop Hari. E aí eu já conhecia essa marca, né? Uma marca, não vou dizer o nome aqui, mas uma marca de roupa masculina. Ela não conhecia. Aí logo que eu vi, eu falei, nossa, aqui tem tal loja, vamos entrar ali. Aí entrei ali e tal. Aí ela entrou ali na loja e falou, nossa, né? E produtos mais caros, né? Aí ela brincou e falou assim, nossa, você tem que ser promovido logo. Porque quando você chegar no cargo tal, eu vou comprar roupa pra você e eu tenho 2 filhos, 2 meninos. Vou comprar só ali. Entendeu? É roupa de homem, não é roupa de menino, que assim, acaba... O mercado hoje em dia, ele tá tão... inclusivo, para pegar o termo que o Wagner gosta de usar, que, assim, acaba ficando difícil para pessoas com um perfil mais conservador igual a mim, de comprar roupa. Uma outra situação foi quando a gente foi para Santa Catarina, e a gente foi numa loja infantil, tava comprando um monte de roupa pros meninos, né? E aí a vendedora apresentando, essa aqui, a outra e tal, tudo com estampa, desenho. Eu falei, não, meus filhos não vestem isso. Sim. Entendeu? Não quero estampa, não quero desenho, não quero carro, não quero dragão. Eu quero, no máximo, uma logo da marca ali só. Ela, nossa, mas eu não quero, entendeu? Eu acho... Não acho legal, entendeu? E aí uma outra situação, só que já não foi comigo, foi com um amigo comum nosso, né, o pastor Paulo, onde ele chegou um dia lá na igreja, e se ele estiver ouvindo, um abraço, pastor. Eu fiz um elogio para ele de imediato, olhei no olho dele e falei, pô, pastor, bacana, gostei, calça de prega, entendeu? Porque eu acho muito elegante para homem. Sim. Falei, pô, calça de prega, isso tá em falta, meu. Eu tenho uma lá na minha casa, eu tento achar, não acho. Aí eu perguntei, aonde você comprou? Aí ele falou, nossa, André, pô, engraçado você ter perguntado isso, porque assim, essa calça eu comprei na internet, numa loja assim assado, porque ele disse que tinha rodado várias lojas na cidade, e falou, não, eu quero calça comum, uma calça de homem. Sim. E não acho. Sim. Tem uma com corte não sei o que parece canela de frango, a outra que eu quero calça normal, né? Então, assim, a questão da identidade com o estilo, né? O cliente enxergar na marca algo que agregue e que converse com ele, né?
Aí minha pergunta para você, com base nessas experiências, é o seguinte, você espera alguma coisa dos seus clientes? Assim, eu queria que, por exemplo, como é que eu vou explicar? Eu gostaria que a minha marca tivesse associada a moças com tal perfil, entendeu? Ou mulheres com essa maturidade. Não queria, por exemplo, com perdão da palavra, que eu não queria uma funkeira usando minha bolsa, entendeu? Sim. Você tem esse desejo, você faz um produto já voltado para um determinado público, buscando certo tipo de cliente, ou você vai de acordo com o que o cliente pede, independente da classe dele ou o que ele busca? Isso tem muito a ver com o empreendedorismo em si. Porque quando você começa, muitas vezes você não sabe o que você faz e para quem você está fazendo. Assim, diferente de outros negócios que já começam muito bem... direcionados, estruturados. Quando eu comecei, eu realmente não sabia. Então, com o passar do tempo, e eu acho que isso tem muito a ver com a parte pessoal, daquilo que a gente almeja para si, aquilo que a gente almeja para o outro, eu acho que quando eu me esforço para colocar excelência naquilo que eu faço, e que eu vejo, enxergo elegância e sofisticação naquilo, eu acredito que claramente quando eu tiro uma foto e coloco aquilo ali para vender, eu já estou selecionando o público que vai comprar. Porque não é todo mundo que vai gostar. Sim. Não é todo mundo que vai entender as cores que eu estou utilizando, o material que eu estou utilizando, ou até mesmo o tipo de acabamento que eu utilizo ali. Então, já vieram muitas pessoas perguntarem preço. Na verdade, as pessoas perguntam o preço, mas está tudo no Instagram. Ali tem tabela de preço, tem catálogo, tem tudo. Mas ainda assim tem as pessoas que perguntam. E é engraçado, porque as pessoas que perguntam, eu percebo que a pessoa realmente não entende o que eu faço, não entende o que é o couro, né? E a pessoa talvez ela ainda não lide com o estilo dela ao certo, sabe? Ela não tem um estilo definido, talvez. Ela não tem uma identidade. Exatamente. Talvez ela viu, ela achou bonito. O que significa para um não significa para o outro. Sim. Então, eu acho que ao longo desse tempo eu consegui afunilar. Tanto que no Instagram, como eu falei para você, eu nunca impulsionei. Mas eu tenho acesso às métricas. E eu consigo ver a idade das pessoas que procuram meu produto. Interessante. Né? Quem mais visita. Então, assim, o maior público são mulheres de 35 a 44 anos. Então, são mulheres que já têm uma outra visão de vida. Com certeza. Né? Não são pessoas tem uma festeiras maturidade, ou baladeiras. São mulheres que têm maturidade, sabem o que quer. Mães, né? Já tem uma fase... Ou que também já são mulheres que já passaram por essa experiência de comprar, de pagar caro por algo que não tinha tanto valor, ou teve um tempo de vida... né, muito curto, e já tem uma outra experiência de compra também. Elas realmente sabem o que elas querem. Verônica, então... tinha um documentário, até um tempo atrás, do Roger Scruton, no YouTube, gratuito. Porque a beleza importa. Nunca mais encontrei esse documentário, aliás. Depois eu te dou o link, eu tenho ele aqui. Tem certeza que ele não inspirou? Tem, porque eu já assisti de novo. Que bom, porque eu Depois procurei demais. Eu falei, é um documentário fantástico, é muito bom. Eu tava desconfiando que os ditadores da cultura woke tinham derrubado. Não, ele tá no... Porque... Eu não vou falar o site aqui pra dar ruim, depois alguém não quiser derruba. deletar. Porque mas todos eu passo os links o do link YouTube, pra me você. passe, por favor. Excelente conteúdo. Então, falando assim, porque a beleza importa, eu acredito de fato, né, que a beleza, as pessoas percebem a beleza naquilo que é feito, né? Sim. E aí, você é formada em design de modas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Sinta-se muito à vontade, tá? Mas uma coisa curiosa que eu tenho observado na moda, eu até brinco, né? Parece que tá proibido ter gente bonita. Não é? De modelo. Não o negócio é ser feio hoje. Quanto maior a marca, mais gente feia. Você não pode falar que as pessoas são feias, né? Meu Deus do céu. Tá, ok. Feióbico. Eu sou um feióbico. Mas o que está acontecendo... Sim. Na moda, Verônica, que parece que quanto mais o tempo passa, as maiores empresas parece que pagam esse pedágio para um grupo, né, de pessoas que perseguem essa percepção da beleza, que seria natural. A gente olha para a década de 80, 90,
as pessoas mais belas eram aquelas que estampavam as vitrines das lojas da moda. Hoje parece estar acontecendo o contrário. Há um esforço para que as pessoas feias ocupem esse espaço. A que você atribui isso? Tá. Não, peraí. Eu gostei desse gancho aí. Mas traz um histórico antes pra gente. Tá. Eu falo assim, traz um histórico porque, querendo ou não, a moda, ela sempre teve... As tendências são criadas. As tendências na moda são criadas. Então, assim... Você fazendo esse paralelo, paralelo não, mas trazer um histórico pra gente de como era antes e como é que chegou nessa aberração que é hoje. Pra assim a gente tentar traçar, né, e ver se há alguma conexão ou não, ou se é só o pedágio mesmo. Não, é uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa. Vamos começar por beleza, tá? Então, quando a gente fala em beleza, pelo aspecto divino, que na verdade falar de beleza não tem como não falar, se a gente não falar do aspecto divino, né? Então, pelo aspecto divino, a beleza é o quê? Ela é integral, ela é um inteiro, né? Deus, quando ele cria o homem, a mulher, quando ele cria a natureza, ele está expressando o seu ser, né? Então, tudo que a gente vê é belo porque Deus criou, e aquilo é a expressão exata do seu ser. E quando a gente fala disso, a gente também está falando em relação à santidade. Deus é santo, é sagrado, é intocável, né? Então, tudo aquilo que ele criou foi bom, está relacionado ao bem, é agradável aos olhos, né? A gente tem que começar nesse sentido. Quando a gente vai para a visão da ciência, por exemplo, se a gente pega a visão da física, na física, a palavra beleza, ela não é um mero termo, ela é muito importante. Porque quando você tem uma teoria e você precisa explicar essa teoria, e você vai usar da matemática, você precisa saber que existe um padrão que rege o universo. E eu não estou falando do sentido divino agora, mas eu estou falando de leis universais. Sim. Estou falando da harmonia que as coisas acontecem no universo. Então, qualquer cientista, mesmo ateu, ele vai falar que deve haver uma beleza, porque existe um padrão, entendeu? E esse padrão, ele realmente é comprovado, matematicamente falando, certo? Você lida com simetria, simetria é extremamente importante, certo? Agora, quando você fala de beleza pela visão da moda, você está lidando muito com superficialidade, só aquilo que você consegue ver, né? O todo nós não conseguimos ver. Só quem consegue ver, pela visão da fé, é Deus. Então, assim, quando a gente lida com a moda, de fato, a gente só consegue ver a aparência, certo? O seu modo de vestir, ele reflete aquilo que você é. A gente conversou um pouco sobre isso antes. Vai refletir muito sobre as suas aspirações, seus pensamentos, onde está o seu coração naquilo. Quando você mencionou de beleza de pessoas, né? A gente está falando de pessoas e não vestimentas. Realmente houve, né? Se a gente pegar antes dos anos 2000, realmente à frente de muitas marcas, realmente à frente ali de filmes, né? Estrelas de cinema, tudo que a gente viveu no século XX, eu vou falar do século XX, não vou falar de antes, mas realmente precisava se ter um destaque na sua beleza, na sua aparência, para que você estivesse em voga ali, né? E quando a gente fala de passarela, a gente teve as super top models dos anos 90, né? Ali, Naomi Campbell, quem mais? A Evangelista, né? A gente teve várias mulheres ali que foram ícones mesmo de beleza, de face, que estamparam capas de revista e produtos de beleza. Nos anos 2000, acontece um pouco... acontece uma coisa diferente. Você tem outras top models, e a gente pode dar um destaque para a nossa Gisele Bündchen, aqui do Brasil, que trouxe um tipo de beleza muito mais natural, né? E eu posso falar que começou daí. Não quero dizer que a feiura veio dela, não é isso, veja bem. Mas começou a se discutir muito mais o natural.
Porque essas super top models dos anos 90, elas viviam realmente por um padrão de magreza, entendeu? E quando você começa a falar dos anos 2000 para frente, começa a se falar na saúde dessas mulheres também. Tá. E aí começaram discussões da passarela. Por que as mulheres tinham que ser tão magras? Por que tinham que ser tão pele e osso? Ao mesmo tempo que você tinha as modelos naturais e muito saudáveis, como a Gisele Bündchen. E outras brasileiras que também ficaram muito famosas, que tinham corpos esculturais, mas que não aparentavam essa ausência de saúde. O que até aqui parece ser uma discussão muito sensata até então. Sim, exatamente, é sensato. Okay. Sim, com certeza, porque muitas meninas sofriam com isso, né? Assim, durante a faculdade de moda, eu convivi com algumas meninas que também foram modelos. E a vida delas, assim, quando iam fazer uma entrevista, por exemplo, hoje eu não comi. Para poder passar naquela entrevista. E geralmente eram mulheres, meninas, né? É verdade. Eram mulheres, meninas com rosto bonito e com corpo feio. Justamente porque eram muito magrinhas mesmo, né? Sim. Meio que esqueléticas, mas não tinha também a questão do... Pelo menos assim, eu ouvi isso, não sei se é verdade, né? Que exigisse aquele padrão de corpo extremamente magro justamente para que qualquer desenho de roupa encaixasse na pessoa. Também. Porque se a mulher ela é muito escultural ou tem um quadril maior, que seja ali, dependendo do desenho do estilista, a roupa não vai cair bem naquela pessoa. E aí ele não vai conseguir vender a tendência que ele está querendo provocar. Então pega uma mulher totalmente reta, sem nada, para poder qualquer coisa que colocar, o que ele está querendo mostrar é a roupa. Teve isso também, porque aí a gente já começa a falar um pouco da criação, né, desses designers. Tá. Então, você precisava estar dentro do padrão que ele um dia pensou e imaginou para aquela roupa ali. Entendi. Entendeu? Também tem isso. Mas aquilo que o Wagner estava falando, né, eu acredito que muito do que a gente vê hoje veio dessa busca pela naturalidade. Só que essa naturalidade, num determinado momento, ela deixou de ser natural para ser desleixo, ao meu ver, tá? E aí é uma opinião minha. Porque quando a gente... Ao seu ver e de todos que têm olhos para ver. Porque a gente pode falar um pouco também de como cuidar daquilo que Deus deu a você, seja o seu corpo, seja a sua aparência física, seus olhos, sua saúde em geral, é você realmente cuidar daquilo que Deus deu a você, é você entender que aquilo também é sagrado, claro, divino e que deve ter cuidado. Né? Não estou falando da pessoa que se arruma muito ou que se arruma menos, mas assim, o básico você cuida, certo? Porque é seu, ninguém faz mal ao seu próprio corpo. Tem você buscar fazer o seu melhor, né? Exatamente. Agora, a partir do momento que você também vê algo que é belo e você fala, não, isso é belo demais, eu sou contra isso, e você passa a viver o desleixo, o não cuidado com aquilo que foi dado a você, também seria uma maneira de, pela cosmovisão cristã, também seria um pecado. Entende? Eu não ligo pro meu corpo, eu vou comer qualquer coisa, vou me alimentar mal, eu não vou cuidar do meu cabelo, não vou cuidar da minha aparência física, eu vou pro mercado mostrando o meu corpo do jeito que está. Eu me formo o ano que vem em filosofia na Federal. Poderia completar a frase assim. Mas, basicamente, seria isso. Então, assim, de algum determinado ponto ali da história dos anos 2000, eu vejo essa naturalidade que, se você vê as modelos ali que nós tínhamos, né, nos anos 2000, essa naturalidade toda que elas trouxeram de menos maquiagem, mais beleza natural mesmo, menos a pele carregada, cabelos muito mais naturais, em um determinado momento aquilo desandou. Se perdeu. Entendeu? Não, hoje é triste. Você abre um aplicativo de um banco, por exemplo, tem uma imagem de uma pessoa fazendo uma propaganda, uma pessoa feia ali.
independente de quem seja. Eu falei, gente, o que está acontecendo? De certa maneira, é o que eles falam hoje da diversidade, né? Ou representatividade. Mas enfim, eu tenho alguns pontos de vista em relação a isso, que se a gente de fato está falando de representatividade, né? E diversidade, desculpa, deveríamos ter mais pessoas portadoras de necessidade física em campanhas, deveríamos ter mais japoneses, chineses, indianos, porque, enfim, também nasceram no Brasil, muitos deles. Então, deveria, se a gente fala em diversidade, sim, o Brasil é altamente miscigenado. Todos deveriam ser representados. Teve até um caso bem emblemático há um tempo atrás, na época da Copa, aqui no Brasil. Não sei se todo mundo vai se lembrar disso. Mas estavam sendo cogitados para seus apresentadores o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo. Na época. Entendeu? E aí acabou sendo depois a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert. Acho que eu me recordo disso. Entendeu? Vamos lá. Os 4 são artistas de mídia. Todo mundo conhece, está em evidência, está na mídia. Só que aí é aquele negócio. O Rodrigo Hilbert e a Fernanda Lima são gaúchos. Mas são brasileiros, são no Rio Grande do Sul. Sem dúvida. E aí quiseram emplacar a narrativa de que escolheram branco porque era racismo contra... Mas não tem nada a ver, brasileiro é brasileiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? E aí, assim, teria tanta representatividade quanto. Entendeu? Sim. Só que cria-se essa narrativa, sempre essa a divisão pecha, de classes, né? Sempre. É triste. Na verdade, a raiz disso, acho que não é nem tanto a divisão de classes, mas parte de alguém com um coração invejoso. Também. Muitas vezes. Por que aquela pessoa não pode estar ali? E às vezes um discurso enorme desse começa com uma coisa tão pequena. Entendeu? É verdade. É verdade. Na parte, pegando esse gancho aí que você falou, né, a respeito da beleza e tudo mais, hoje em dia, né, você tem uma diversidade muito grande de produtos de moda, né? Vamos falar especificamente de vestimenta. Então, assim, você tem aquelas vestimentas que caem muito bem em determinada pessoa, determinado corte, feito para vamos assim dizer, não é roupa de alfaiate, né? Que o alfaiate pega ali literalmente as suas medidas, né? Mas é uma roupa que é para um cara muito alto, por exemplo. Você tem um cara que é muito alto, né? Assim, minha estatura é 1,70. Se eu usar um terno de 4 botões, eu vou parecer ainda menor do que eu já sou. Então, né, tem ali já um cara de 1,90, ele pode usar 4 botões. Aí eles fazem essas mesclas, né, essas junções para poder estar conseguindo agradar o tipo de público. É mesmo semelhante ao que você falou, o lance do sapato, né? Por outro lado, ao mesmo tempo que você vê isso, você vê um certo desleixo, pegando a sua palavra, para poder atrair determinado tipo de público que hoje tem poder aquisitivo. Certo. Né? Então, assim, vamos pegar essa questão... A internet democratizou tanto o ensino quanto a... Né? Não concordo, vou usar a frase do nosso ilustre ditador, que disse que a internet deu voz aos imbecis. Eu não concordo com essa frase dele. Sim. Mas, fazendo um paralelo, é de que hoje em dia você tem diversas pessoas que não têm conteúdo nenhum, não tem nenhuma bagagem cultural. Por exemplo, a sua experiência no mercado é vasta, entendeu? E, entretanto, às vezes uma moça que não tem a bagagem que você tem, a carreira que você desenvolveu, o estudo que você tem, só que ela consegue desenvolver conteúdo, entre aspas, e aí passa a ditar tendências, né? Uma influência. Uma influencer, né? Eu não considero isso profissão, mas tudo bem. Virou moda, né? E aí, aonde eu quero chegar? Você tem hoje uma preocupação por parte de marcas, não vou dizer nem grifes, mas de algumas marcas em estar atendendo a esse tipo de público,
né? E aí entra naquilo que o Wagner colocou, porque assim, eu vou usar o nome da pessoa, né? Porque, por exemplo, aquela Anitta, eu acho ela ridícula, extremamente vulgar, uma mulher de nível tão baixo, entendeu? Só que ela tem dinheiro. E aí, daqui a pouco, você vai ver, por exemplo, eu acredito que não ia chegar nesse nível, né? Mas vamos supor aí uma Cartier tá usando a Anitta para fazer propaganda, um exemplo. Sim, sim. Né? Uma associação péssima. Eu gosto de relógio, um exemplo. Eu gosto de relógios masculinos, né? E não ia gostar, por exemplo, de maneira nenhuma que o James Bond usasse um relógio de determinada marca que você sabe que é inferior, não condiz com a característica, né? Sim. E aí o que acontece? Hoje o que a gente tem é um mercado se adaptando ao cliente e se vendendo para poder se manter em voga, né? E não fiel ao princípio pelo qual era regida aquela empresa, por exemplo, né? Muito, muito legal. Como que funciona? A gente está falando muito de influências mesmo, né? Hoje a internet se popularizou muito, o Instagram se popularizou muito, TikTok se popularizou muito. Eu não tenho TikTok. Eu, na verdade, me recuso a ter mais uma rede social. Eu já não dou conta de uma. Não... Todo mundo fala, às vezes, vai pro TikTok que viraliza mais. Mas, assim, eu tô bem com o que eu tenho hoje, sabe? Sim. Lido muito bem. Mas, assim, a questão da influência, de ser um influenciador, uma influenciadora, eu fico pensando o seguinte... Hoje eu tô aqui, vim a convite de vocês, e eu sempre tomo muito cuidado com aquilo que eu vou falar, porque aquilo que eu vou falar tem poder. Né? Eu posso influenciar outras pessoas aqui. Mas você vê que, em sua maioria, as pessoas não estão preocupadas com isso. Se vão influenciar pro bem ou pro mal, ou o que está por trás dessa pessoa, quem que está financiando essa pessoa, né? E isso é um campo muito perigoso na internet, porque as pessoas não sabem nem o que elas seguem. Isso. Elas se identificam muitas vezes com a beleza externa, mas elas não sabem o que tem ali por detrás, entendeu? Daquela influencer. E assim, acho que ultimamente a gente tem visto muitos escândalos por aí, né? Com influencers assim na internet. Não preciso nem citar nomes e tudo mais. Infelizmente, isso que você falou das marcas... É uma tristeza muito grande, porque se você parar para pensar na história da moda mesmo, e nos grandes costureiros, e que depois criaram grandes maisons, e depois faleceram, você tem conglomerados de luxo que compraram essas marcas, porque tinham um grande valor no mercado, e aí você faz uma seleção de estilistas para continuarem produzindo para essa marca. Sim. A gente tem que lembrar que, por exemplo... vou citar uma marca aqui, a Dior, né? Quem começou a Dior foi Christian Dior. Ele começou ali e como que eu vou dizer que anos mais tarde uma pessoa que assume uma empresa, ou a assinatura dele, ou a marca dele, tinha o mesmo pensamento que ele? Talvez a pessoa pudesse ter um traço semelhante, talvez a pessoa pudesse ter o mesmo espírito ali da marca, mas uma vez, inclusive quando eu estava fazendo mestrado, eu entrevistei um homem que ele era diretor de marketing de uma empresa de luxo de calçados aqui do Brasil. E foi uma conversa muito legal, ele tinha muita experiência, e ele falou uma coisa para mim, que eu guardei assim para a vida mesmo. Todo produto que você vê, existe algo espiritual envolvido. Tá. Existe algo linkado ali com quem fez, quem produziu e para qual que é o sentido daquele produto para você usar. Ele tinha algo em mente, entendeu? Quando ele desenhou aquilo. E eu tô falando de um diretor de uma empresa de marketing, né? Tá. Não sei se ele continua nessa empresa ainda, acredito que não. Mas assim, um homem extremamente experiente do mercado de luxo. Para calçados femininos. E ele me falou isso. Então, obviamente, estávamos falando de
calçados feito à mão, e ele mencionou exatamente isso, que quando você pensa no produto, você está direcionando aquele produto para algo. É como se a gente dissesse que não existe escola sem partido. Quando a gente faz um produto, sim. Entendeu? Entendi. Tudo vai daquilo que eu estou colocando naquele produto. Entendeu? Qual que é o objetivo daquele produto? Então, assim, quando a gente fala nessas grandes maisons, eu não tenho como afirmar que uma pessoa, um estilista, que veio depois de Christian Dior, que assumiu a Dior, tinha o mesmo pensamento que Christian Dior. Exato. Você entendeu? Ele Sim. pode levar o DNA da marca, ele pode lembrar dos desenhos que Dior fazia, ele pode tentar imitar, mas as pessoas são insubstituíveis nesse sentido. Uhum. Entende? E isso acontece com diversas outras marcas de moda. Tanto que a gente vê hoje, quando você menciona isso, que tem pessoas que estão se tornando garotos ou garotas propaganda de algumas marcas, que se você pensar em seus criadores lá atrás, será que eles estariam satisfeitos? Com certeza, eu acredito que não. Entendeu? Mas isso nos serve para mostrar que o mundo, na verdade, ele é dirigido pelo dinheiro. Entendeu? E para essas marcas é a mesma coisa. O bom disso é que nem todas as marcas se dobram para isso. Tem muitas marcas boas que permanecem. Por exemplo, uma marca que eu admiro muito, acho que tem um luxo, quando você falou de calça com prega e tudo mais, mas é a marca americana Ralph Lauren. Eu acho que ela é uma marca extremamente elegante. Uhum. Ela une o campo com o luxo de uma maneira que eu não vejo em outras marcas. É uma que eu vejo que faz isso também, não é o campo em si, mas que ela mantém ali aquele mesmo estilo. Você vê, inclusive, no padrão dos modelos que eles utilizam para poder estar expondo as marcas dos produtos. E também no estilo de... ela é clara com o tipo de público que ela quer. É a náutica. Comunicação. A náutica. A comunicação da marca, sim. A loja da náutica, inclusive até o nível do relógio, você observa que tem de fato ali a ideia é unir o esporte, praia, mas não aquela praia desleixada, é aquela praia do cara que tem o dinheiro para poder ter um iate, um barco à vela, né? E por aí vai. Só que assim... entra, como você falou, né, a questão que a Ralph Lauren não se vendeu, tal, são poucas, né? São poucas que ainda tem essa identidade enraizada, vamos colocar nesses termos. Isso que você falou foi muito legal, você mencionou essa marca náutica, né? Não que você tenha um barco e que você vai velejar, mas isso tem muito a ver com a história da moda, olha só. Quando a gente fala o primeiro criador de moda, né, considerado na história da moda mesmo, quando a gente está falando de história da moda, história da vestimenta. O primeiro criador, ele foi um inglês, que na verdade se mudou para a França, se mudou para Paris. Ele se chamava Charles Frederick Worth. Tá. Ele foi o primeiro costureiro que ganhou destaque, saiu do anonimato porque ele impôs as suas ideias e assinava suas criações com seu nome. Ok. Ele foi o primeiro. Então, ali, ele fez uma mudança, de fato, no mercado da moda, né? Impondo suas ideias. E não foi fácil. Porque antes dele, primeiro, não se falava de moda. A moda, ela demorava muito para acontecer, para ter essa mudança, certo? Sim. E, geralmente, os costureiros ou costureiras anônimos, eles iam até os palácios, até os reis e rainhas, e levavam seus tecidos, e ali havia uma criação conjunta. Então, na verdade, quem ditava mais a moda, de fato, era o rei e a rainha. Entendeu? Tá. E a gente está falando de século XIX aqui. Então, Charles Frederick Worth, ele é o primeiro que faz isso. Logo depois dele, ele cria sua maison, ele cria sua maison, suas criações, e logo depois dele vem um francês chamado Paul Poiret. Paul Poiret trabalha com Worth. Só que Paul Poiret, ele já veio com um conceito modernista. Ok. Certo? A gente está saindo da Belle Époque e a gente está entrando nos anos modernos. A gente está entrando ali... 1900 a 1920. A gente está entrando já no espírito do tempo da Bauhaus, né? Que a escola que estava acontecendo na Alemanha. A escola de arquitetura, né? Exatamente. De artes aplicadas, Artes aplicadas, né? isso. Artes aplicadas. Então, Paul Poiret, ele se inspirava muito no que estava acontecendo ali na Alemanha e
ele começa a desenvolver ali suas criações, sua esposa começa a ser a sua própria modelo, e ele faz uma coisa revolucionária na área da moda, que é o quê? Tirar o espartilho da mulher. Que até então, até a Belle Époque, a silhueta era em S, as mulheres tinham a cintura deste tamanho, né? Sim. E deveria, não imagino, mas deveria ser uma roupa que incomodava demais. Imagina toda vez que você vai sair, camadas e camadas, e sem poder respirar com aquelas roupas e precisar de ajudantes para colocar aquelas roupas, né? Sim. Então, assim, ele liberta a mulher. Da mesma maneira que ele liberta a mulher com uma silhueta muito mais fluida, ele tem essa aspiração modernista, mas ele também foi um grande visionário na área do, como que eu posso dizer, de loja de departamento em si. Além dele criar as roupas para as mulheres, ele passa a criar perfumes, ele passa a criar desenho de mobiliário, tudo com a assinatura dele, ali até aquele momento. Só que ele era um homem que ele vivia muito do luxo, ele gostava da ostentação, ele dava muitas festas, ele estava sempre na boemia, né? Ali com artistas da época, enfim. E após esse período, a gente vem com a Primeira Grande Guerra. Né? E a Primeira Grande Guerra, ela vai impulsionar o quê? Muitos homens vão para a guerra, muitos homens não voltam, ou muitos homens voltam inválidos dessa guerra. O mundo vivia um certo conceito de família antes da Primeira Guerra. E depois da Primeira Guerra, tudo muda. Altera, né? E a gente estava até falando um pouco antes sobre feminismo. Por isso que eu falei, nem tudo é sobre feminismo. Embora a primeira onda tenha sido valores ali que foram lutados genuinamente e tudo mais. Mas nem tudo é sobre feminismo. As mulheres, por exemplo, que voltaram... as mulheres que voltaram, não. Os homens, por exemplo, que nunca voltaram, ou os homens que voltaram invalidados da Primeira Guerra, deixaram mulheres e filhos. Isso. E essas mulheres se viam ali em condições de precisar trabalhar para sustentar suas famílias. Muitas delas não estavam ligadas a movimento nenhum feminista. Mas isso acaba alterando totalmente o traje da mulher. Sim. E que não foi impulsionado por feminismo nenhum. Por exemplo... Enquanto os homens estavam na guerra, muitas mulheres assumiram postos em fábricas, em correio, em entregador, começaram a andar de bicicleta. Precisa ser prático, né? Era uma motivação prática. Precisa de um traje prático. Uniforme, não se falava em uniforme, elas passam a usar roupas masculinas de fato. Por isso, quando a gente fala da masculinização na moda, nem tudo vem do feminismo mesmo, mas muito impulsionado pela Primeira Guerra. Pela Primeira Guerra. E assim, em virtude... Ficou bem claro isso aí, a explicação. Muito boa. Mas, em decorrência do feminismo, o que foi perdido ou propositalmente alterado em função dele? Perfeito. Então, o que acontece? Você tem, logo depois, praticamente 25 anos depois, uma Segunda Guerra. Sim. Né? E quando você volta de uma guerra, você já tem uma desestruturação completa numa família. Principalmente a falta de paternidade. Então, você tem muitas pessoas órfãos e que conhecimentos não foram passados. E eu estou falando de conhecimento material mesmo, né? Como se portar, educação e etc. E essas pessoas vão viver aquilo que elas vão ser influenciadas de outras pessoas ao redor. E o que nós vivemos hoje vem muito, realmente, de resquícios da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Você fala em termos de moda ou de comportamento? Dos dois. Moda e comportamento. E cultura. Quando a gente ouve música, quando a gente vê arte, quando a gente sabe o que é certo e o que é errado. Entendeu? Depois da Segunda Guerra, e aí a gente já está falando de anos 60, e estamos falando já de uma segunda onda de feminismo, que você tem o lema mesmo de sexo, drogas e rock and roll, e você tem um movimento feminista justamente contra a família, contra a criança, mais libertino, contra né? a vida. As mães não querem, as mulheres não querem mais ter filhos. Muda totalmente esse comportamento,
né? Você tem a pílula anticoncepcional, ao mesmo tempo, a gente estava falando do espírito do tempo, então você tem o que? A mini saia. E você tem uma busca por uma liberdade que não é mais liberdade. Ela é uma libertinagem, uma libertação sexual, né? Mostrando ali que a mulher pode tudo, e o homem também. Então, o que eu quero dizer é, parte da modéstia, entendeu? Ela não foi passada adiante. E isso eu vejo muito como consequência. Por quê? Eu sou uma mulher cristã. E quando nós somos ensinadas na igreja, tem determinados assuntos, vamos supor, assuntos de casamento, assuntos que mãe e filha se comunicam, assuntos que pai só passa para o filho, tudo isso foi pedido num determinado momento. Certo? Perde, então, essa modéstia, esse comportamento, essa educação, ela vai sendo perdida ao longo do tempo. E isso vai refletir totalmente no modo de vestir. Quando você pensa em estilistas, por exemplo, Paco Rabanne, famosíssimo nos anos 60, suas criações psicodélicas, você pensa de onde que foi tirado tanta psicodelia, que você nunca havia visto uma coisa daquela. Sim. Sugere-se que a pessoa de fato usava drogas, consumia drogas, e aquilo levou ela a um pensamento que ela começou a estampar nas suas roupas aquilo que ela via quando ela estava sob efeito de substância. Tá. Entendeu? Então, tudo isso vai mostrando um zeitgeist, né? O espírito do tempo, de fato, pra gente, na moda. Isso na moda, na música, na arte, em tudo. E hoje o que seria? Quando a gente sai do século XX, né? E aí a gente estava falando anos 60, dessa segunda onda de feminismo. E aí você começa a ver essa intervenção cada vez maior do gênero fluido, porque a moda unissex foi uma coisa muito discutida no fim dos anos 20. E você tem marcas até hoje que são voltadas para o unissex, antes mesmo da gente falar do que se discute hoje de transgênero ou o início ali de um grupo LGBT. Já se falava em unissex. Por exemplo, uma marca muito famosa, para citar, para ficar mais exemplificado, a Calvin Klein sempre fez isso muito bem. Né? A mulher usar a calça do homem, isso, né? Isso. Usar a cueca aparecendo, ou a calcinha que parecia ser uma cueca, né? Estampa a marca, inclusive, na roupa íntima, exatamente, de propósito. E perfumes. Perfumes que já não... geralmente um perfume, você tem um perfume para mulher que ele vai ser talvez mais cítrico, mais floral, adocicado. Para o homem, mais amadeirado, certo? E aí você começa a criar fragrâncias que não... Você não sabe mais se aquilo é para homem ou para mulher. Calvin Klein Tudo tem, isso tem, faz tem isso. isso até hoje. Entendeu? Então, até o fim dos anos 90, você vê isso. E, como eu havia mencionado, você tem ali nas décadas... Tudo muito claro, cada década, ela realmente representava um espírito do tempo muito nítido, muito claro, com bandas, com movimento punk. Aliás, além do movimento feminista, porque eu sempre falo, nem tudo é movimento feminista, mas a música também trouxe muito isso, muitas gangues, né? A gente vê essa divisão de gangues mesmo ali na Inglaterra, por exemplo. Os Ramones vieram Você tem o movimento punk, como que era o nome daquela... Uma banda muito famosa inglesa, eu estava tentando lembrar aqui, que até... Sex Pistols. Sim. Certo? Que tinha Vivienne Westwood, ela também se tornou, na Inglaterra, uma super designer, e que trouxe, né, para moda, e isso, moda de passarela, estamos falando, muito da libertinagem, da sexualização, de fato, né, de... coisas de elementos eróticos mesmo para passarela, como uma forma de comportamento. E a gente estava falando antes, né? A gente se veste daquilo que a gente é por dentro. Aquilo que a gente vive. É o comportamento. Então, aquele era o comportamento da época. Considerando, assim, que... Analisando do ponto de vista mais filosófico, o conservador é aquele que analisa o tempo, vê aquilo que deu certo, colhe as experiências e tal, né? Então, assim, ele é muito reticente quanto à quebra de padrões. Isso por natureza do pensamento conservador. Por outro lado, né, hoje eu observo o seguinte,
é necessário que o conservador quebre o padrão que vem sendo imposto. Entendeu? Ele precisa quebrar o padrão atual, entendeu? Para que se remeta novamente a uma ordem e decência. Tanto na parte comportamental, na esfera familiar, na esfera moral, quanto na esfera da vestimenta. Porque, assim, hoje em dia, né? Brincando aqui, né? Mas, assim, hoje em dia é anormal, entre aspas, você ser hétero. Então, eu vou quebrar o padrão. Não, eu não sou. Não sou, né, adepto a essa prática. Então, assim, você está quebrando o padrão. É quase um movimento de contra-revolução. Mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Exatamente então, assim, isso. na questão de vestimenta, hoje em dia, fica até... Eu gosto muito de usar esse exemplo. Pode ser até bobo, né? Ou, de certa forma, até patético, eu diria. Mas... como ele é atrelado a algo que remete muito à tradição, que é inglês, a Inglaterra em si, é o próprio... E eu gosto do personagem, o 007, o James Bond, né? Você vê claramente ali, até os anos 90, né, exceto com o Roger Moore, onde teve ali um pouco dos anos 70 ali no traje, onde ele usava um pouco da boca de sino. Não era tanto, mas tinha, né? Você via ali até os anos 90 um padrão. Um padrão, um estilo, né? Um estilo de vestimenta extremamente... Ele não usava aquelas gravatas chamativas, era algo mais clean, né? E quando veio essa nova era, como você falou ali, no século XXI, porque... Século XX. Não, século XXI mesmo, eu digo. Tá. Porque o último 007 do século XX foi o Pierce Brosnan, em 2002. Sim. 2002 era século XXI já. Mas como ele foi bem na virada, então não conta muito. Quando veio esse novo, eles alteraram, entendeu? Ele passou a usar algo que, assim, você jamais ia... imaginar nos outros. Ele usa a roupa slim, entendeu? Que é incondizente com a masculinidade, é incondizente com a masculinidade, é incondizente com elegância, é incondizente com sofisticação. Tem esse último, inclusive, não lembro se é o último ou penúltimo, onde ele usa a calça literalmente aparecendo na meia. Eu não acreditei quando eu vi. Entendeu? Querendo ditar realmente, assim, pega um personagem que é um ícone, que todo mundo não. Você quer achar alguém elegante? Olha para aquele cara. E destruíram. Entendeu? Então, assim, usaram um personagem icônico. Eu, assim, meu finado avô, que era fã do personagem, ele deve ter se mexido num túmulo. Entendeu? Quando viu essa destruição que fizeram dele, né? Não do personagem em si, mas do que caracterizava a elegância dele, né? E, assim, você vê hoje em dia isso sendo passado em diversas áreas. Por exemplo, você tem hoje grandes empresários que o cara não se veste à altura da posição dele. Você pega o Mark Zuckerberg, por exemplo, ele só foi de terno e gravata no Congresso, quando ele foi depor numa CPI. As roupas normais dele é calça jeans e camiseta, parece que ele tá de pijama, né? E como a gente estava falando, né, isso diz sobre o que ele é e o que ele quer passar. Qual a imagem que ele quer passar? De desleixo? É o de um homem de sucesso? Não dá para saber, né? E aí eu volto no ponto inicial que eu estava falando a respeito do conservador atualmente precisar quebrar um padrão, né? E ir contra a revolução, como você comentou, Wagner, porque fica assim, de certa forma difícil a gente transmitir aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente quer passar com o que você encontra farto nas vitrines. Nós percebemos que é uma guerra do bem contra o mal, de fato. A Verônica colocou muito bem, Deus, tudo que ele faz de maneira bela, boa, justa e santa. E aí você vê uma revolução que quer derrubar essas bases históricas e milenares, trazendo aquilo que é feio
aquilo que é ruim, é mal, aquilo que é torto. Né? É o que a gente tem visto. Então, a gente está tratando desse tema aqui, porque a Verônica é uma design de modas, eu acho que tem tudo a ver com o tema em si, e a gente precisa preservar esses valores dentro de uma lógica, né? Uma lógica histórica e milenar, não é isso? Eu não tô falando da gente voltar a usar o relógio de bolsa, apesar de eu achar um charme. Bonito. Por mim, eu usava, mas não cabe mais no nosso tempo, né? Como conservadora e cristã, eu diria não vos conformeis com o padrão deste mundo, né? Sim. E se a gente realmente tem isso como padrão da nossa vida, que é ser conservador, que é seguir, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem fé, a gente tem que fazer o diferente. A gente tem que mostrar que a gente não se conforma mesmo com isso. E temos que ser o ponto de diferença e temos que fazer a diferença nos meios onde nós atuamos. A minha esposa mesmo, ela comenta, né, comigo, que ela procura fazer isso, né? Assim, eu e o Wagner, nós frequentamos a mesma igreja, né? Coincidentemente. Aí, assim, ela comenta assim, ela fala, ela procura, por conta do meu trabalho, eu fico um mês fora e um mês em casa, né? Então, assim, quando eu tô em casa, não é que ela procura se vestir de maneira diferente, não é isso. Mas ela procura estar mais apresentável quando eu estou em casa. Sim. Né? Quando eu não estou em casa, aí ela fica mais à vontade, né? Ela opta, por exemplo, por usar uma calça para ir na igreja, né? Não uma calça masculina, mas assim, se veste com as roupas mais confortáveis, entendeu? Quando eu estou em casa, ela faz questão de usar vestido. Vestido, saia, não quer pôr blazer, entendeu? Ela quer estar vestida como mulher, especificamente como mulher. E eu acho isso fascinante nela, entendeu? Porque, assim, mostra um cuidado com aquela ideia, né, de... Falar assim, não, agora eu tô ao lado do meu marido, eu vou me vestir melhor, entendeu? Porque eu tô com ele. E também aquela ideia de que, como a gente vê hoje em dia, infelizmente, né, as pessoas, elas já não têm mais a reverência em estar presente num evento que é solene, né? Porque a cerimônia do culto, ela é uma solenidade. Sim. Por ser solene, não quer dizer que você tem que ir com roupa de gala, nada disso. Mas a sua vestimenta tem que ser compatível com o nível do evento. E se você se veste, nada contra, ok? Nada contra. Mas se você se veste, por exemplo, falando de um homem com um tênis, uma calça jeans e uma camiseta polo, mostra o nível com o qual você trata aquele evento. Exatamente. É como eu enxergo. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho incondizente. Por que, por exemplo, num casamento, a pessoa... Tem gente que vai de calça jeans no casamento, eu acho um absurdo, mas tem. Né? Mas se num casamento você vai ali com uma calça social, um sapato alinhado, uma camisa e tal, por que no culto você se acha no direito de aparecer, né, de qualquer jeito? Esses valores se perderam. A cultura brasileira, majoritariamente, falando de religião, é católica. Sim. E eu cresci ouvindo a expressão roupa de ir na missa. Sim, roupa de domingo, roupa de domingo, o endomingado, né? O endomingado. Porque se tinha esse aspecto de uma reverência para uma apresentação em um evento solene. Não, mas assim, claro, e tem a questão cultural também. O nosso país é quente, não tô falando pro cara ir de terno no negócio, é calor. Mas é uma roupa adequada Mas uma roupa adequada ao ambiente, entendeu? E graças a Deus inventaram a lã fria, porque dá pra usar o terno até de dia, hoje em dia. Sem dúvida, a gente se veste conforme o respeito que a gente dá ao local que estamos, ou com quem estamos. Né? Vai refletir nisso também. Eu li recentemente um livro que falava, é um livro cristão, chamado Deus o Estilista. E, na verdade, eu não gostei muito do livro, porque... ele discute muito sobre o local, é um pastor, ele discute muito sobre o local da igreja dele, Estados Unidos, e eu fiquei pensando assim, conforme eu lia, falei, gente, esse pastor, ele nunca veio ao Brasil, ele não sabe o calor que nós enfrentamos, a ponto, por exemplo,
Ele diz no livro que a gente deveria usar túnicas como na época de Jesus, cobrir tudo. E aí você, assim, eu li com muita parcimônia o livro, porque eu fiquei pensando, poxa, mas e na praia? Existem muitas cidades costeiras, não só no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, e você não pode ministrar numa praia, de repente, para alguém, evangelizar? Claro que você pode. Mas, assim, tudo tem que ter o equilíbrio, sabe? O equilíbrio, tudo exato. tem o equilíbrio. Você, por exemplo, esse ano mesmo eu fiz uma viagem recente com um primo meu, fomos a Paraty, e depois de muito tempo eu optei por não usar biquíni. Primeiro porque ia estar só eu e meu primo, viajamos juntos, era aniversário dele, somos muito amigos, e assim eu fiquei, poxa, mas eu tô só com o meu primo e eu não tenho outra mulher, eu não vou me sentir à vontade de biquíni. E fomos à praia, aproveitamos. E eu estava com aquela blusa de manga longa. Tipo surfista, né? Eu esqueci o nome. Tipo surfista, UV, né? E embaixo eu estava com uma saia, como se fosse aquelas de academia, né? Bem comportada. Me senti super bem. Meu primo, nem cristão mas ele não estranhou. Em momento algum ele questionou. E assim, não fez diferença na minha vida. Porque eu não fui de biquíni à praia, entendeu? Então, assim... Tudo vai da sua consciência também. Você tem que saber se portar em ambientes. Por exemplo, se eu estou aqui em São José e vejo uma pessoa andando de biquíni na Via Oeste, eu vou achar muito estranho. Lógico. Certo? Porque a cidade não condiz com esse comportamento. Exatamente. Mas, se eu for à praia, que é um ambiente propício para pessoas... E existem biquínis e biquínis, sungas e sungas também, né? Sim. Não vamos esquecer que teve a época que homens usavam tanga também para ir para a praia. Mas, assim, a pessoa tem que ter uma noção, né? Sim. Que ela está se vestindo, que ela vai também num ambiente que tem muitas famílias. Se ela não quer pecar e não quer levar o outro a pecar, então ela precisa se vestir adequadamente. Parcimônia. Também tem uma outra coisa que você mencionou aí, sobre a masculinização da mulher, a femininização do homem, e também eu gostaria de citar uma coisa muito importante, a infantilização, tanto do homem e da mulher na vestimenta hoje. Demais. Sim. Demais. Então, a gente tudo tem uma inversão tudo de valores muito grande, muito grande. E que eu nem falaria que é a indústria da moda, mas... Eu falaria que é o comportamento para o qual o mundo está sendo guiado. E que eu diria que é um tipo de demência, sabe? Gostei da palavra. É verdade, porque não se ensina mais homens a serem homens ou mulheres a serem mulheres. Toda mulher tem um guarda-roupa, toda mulher muitas vezes guarda peças desde os seus 15 anos, não sei, dependendo do corpo e se não engordou. Mas também vai da mulher olhar, se vestir de frente para o espelho. Por exemplo, quantas saias eu não tinha e eu coloquei assim, eu já tenho mais de 30, então eu olho no espelho e falo, nossa, não tem a ver com a minha idade, mas não condiz. Porque uma coisa era ser menina, outra coisa é ser mulher. Isso. Então, a pessoa tem que ter essa noção de se olhar, de ver o que está bem. Tanto que eu ia mencionar... Terminou o século XX, eu acredito que no século XXI, a moda, de fato, o que eu destacaria que existe agora são as consultorias de imagem. Eu acho que com tanta miscelânea do século XX, tantas criações, tanta erotização, né? Tem esse detalhe também. Tanta erotização na roupa, tanto masculina quanto feminina, eu vejo que o desafio do século XXI é lidar com tanta informação e o saber se vestir. Por isso esse boom de consultorias de imagem que a gente tem hoje também. Sim, entendi. Vamos estar aqui já encaminhando para o nosso encerramento. Queria que o Wagner fizesse algumas considerações aí em relação ao assunto. Depois eu faço as minhas e peço que você encerre com chave de ouro para a gente, claro. Por favor. Gostei demais. Aproveitando o ensejo, né? Não queria cortar o assunto, mas lá atrás nós estávamos falando da percepção de beleza que é natural, é algo dado por Deus. Sim. Eu achei o artigo, depois a gente pode colocar no link aqui no vídeo. Descrição. Vou ler só um trecho aqui. Bebês têm percepção sobre beleza. Olha que interessante. Legal. Outro estudo bem mais curioso refere-se às preferências dos bebês recém-nascidos quanto à estética facial.
A pesquisa realizada na Universidade de Exeter mostrou fotos de um rosto considerado atraente e um menos atraente para recém-nascidos. E a conclusão foi de que os bebês passavam 80% do tempo admirando a face mais atraente. Olha que interessante isso. A conclusão do estudo foi de que os bebês nascem com uma representação muito detalhada do rosto humano, que os ajuda a reconhecer os rostos familiares, especialmente os das mães, e aprender sobre o mundo social. Que legal. Olha que interessante. Bacana, né? Sim. Fala muito, acho que, sobre a própria moral que Deus já coloca no nosso coração, né? Se somos criação dele, a gente tem realmente uma percepção. É verdade. Se encontrarmos também o link, tiver aberto o acesso, se não for derrubá-lo novamente, a gente coloca no comentário também o do Roger Scruton, porque a beleza importa. Tá. Em relação a essa observação que você fez do artigo, né, é interessante que, na verdade, você vê que o ser humano, ele de maneira natural, ninguém instiga ele. Assim como ninguém instiga ele a pecar, porque está na natureza falha dele querer pecar, ele também naturalmente busca o belo. Ele busca o belo, né? E ele busca o belo em tudo, seja num visual ou na hora de compor alguma música, entendeu? Ou na hora de você, como você trabalha diretamente com isso, na hora de você compor uma peça. Você está compondo ali uma bolsa, eu aposto que você, me corrija se eu estiver errado, mas do que eu tive aqui de percepção na conversa, você vai desenhar uma bolsa não para quebrar padrão e para chocar. Você vai desenhar uma bolsa para que ela seja bela, entendeu? Sim. Que ela respeite a característica do cliente, respeite aquilo que você acredita como valor, você vai estar representando aquilo ali. Aliás, estamos falando tanto de beleza aqui porque o material da Verônica tem muita beleza, sim, né? Sim, sim. Então, o que acontece? Nessa como é que eu vou dizer? Nesse duelo, né, entre o ser humano de ter uma natureza voltada para si mesmo, né, para o autoegoísmo, e de querer buscar o belo também, é justamente nesse equilíbrio aí que, querendo ou não, a gente acaba encontrando as melhores composições. Sim, sim. As melhores composições. Você busca ali, por exemplo, vamos falar de música especificamente, né? Ou um dos maiores da história que o pessoal fala, aquele Johann Sebastian Bach. Ele tinha noção da sua pecaminosidade a tal ponto de buscar o belo com um afinco tão grande que as composições dele foram as que mais revolucionaram o mundo da música. Ele foi um divisor, né? Um grande divisor ali no meio musical. E assim, ele tinha essa consciência, lutava contra ela e buscava sempre a excelência, né? Então, trazendo para esse tema que a gente abordou, a questão da moda, fica aí uma dica para todo mundo, entendeu? Procure o equilíbrio, entendeu? Não existe moda conservadora, não é isso. Aliás, moderação é um fruto do espírito, hein? Sim, Tá bem lembrado, bem lembrado. Com certeza. Não existe moda conservadora, não é isso que eu tô falando. Mas existe o bom senso. Existe o bom senso. Existe o bom senso. Sim. E o bom senso não é quebrar padrão, o bom senso não é chocar, o bom senso não é você querer aparecer com aquilo que você veste, é você vestir aquilo que você é. E se você está se vestindo mal, reveja seus valores. Lembrando que o desleixo também é pecado. Com certeza, né? Reflete aquilo que você é. Sim, sim. Verônica, como que as pessoas te encontram nas redes sociais, encontram a sua loja? Certo. Pra lá, né? Pra lá, isso. Pra lá, diretamente. Você pode procurar por Verônica Passos, que é mais fácil, mas também por Passos Leather Works, que é o nome da minha empresa. Então, é só mandar mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram, eu mesma vou atender você. Gente, só lembrando aí, tá? O Birdcast está numa nova temporada. Não vamos esquecer de curtir, compartilhar e se inscrever conforme vocês forem assistindo. E assim, postem, né? Sim, deixa seu comentário, né? Exatamente. Deixa seu comentário sobre o que você achou desse conteúdo. E encaminhe também para os seus contatos. Isso nos ajuda muito, ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante para chegar para mais pessoas também. A gente agradece.
Então, pessoal, obrigado, tá bom? Wagner, muito obrigado. Verônica, Imagina. muito obrigado. Eu que Tá? agradeço. Uma satisfação enorme. Obrigado, Até a próxima. Verônica. Tchau, tchau.